Ah, Seja bem-vindo já e a palavra é toda sua, querido. ok. Vocês estão me ouvindo bem? Muito bem, já está registrando. Ah, glória a Deus, gente. Graça e paz de Jesus. É uma alegria muito grande poder estar servindo ao Senhor, né? Servindo aos meus irmãos nessa tarde. Eu estou com a expectativa de que Deus realmente fale ao nosso coração. Eu creio que Deus ele tem uma palavra para o seu povo nesses dias. Deus sempre tem uma palavra para o seu povo, porque ele sabe que, como filhos, nós precisamos sempre ouvir a sua voz de afirmação para as nossas vidas. E o tema da nossa mensagem hoje é cooperando com a obra de Deus em minha vida. Olha só, cooperando com a obra de Deus na minha vida. A verdade é que ao longo da caminhada, estudando a palavra de Deus, eu percebi que Deus, ele na verdade tem uma parceria com o homem, né, com os seus filhos, com os escolhidos dele, a fim de que nós possamos cooperar com aquilo que ele está fazendo. Eu tenho certeza, Filipenses, a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar. Agora, sobre essa cooperação, eu quero falar hoje sobre o tempo de espera. Esse, sem dúvida, é um tempo que nenhum cristão pode se escusar de livrar-se dele. Se você está aqui, é provável que você seja um cristão e, como tal, você está nesse tempo vivendo, você crê nas promessas de Deus, muito mais do que isso, você crê na maior de todas as promessas, que é a volta de Jesus. Essa, sem dúvida, é a maior das promessas e por ela o nosso coração anela todos os dias. O apóstolo Paulo dizer que, na verdade, essas tribulações e essas aflições que sentimos no nosso corpo também é um apontamento de que Cristo está vindo para buscar o seu povo. Mas nós entendemos e observamos por meio das Escrituras que de Gênesis a Apocalipse, Deus sempre fez promessa para o seu povo. A verdade é que a Bíblia nada mais é do que um livro de promessa, onde Deus nos faz promessa, onde Deus nos permite, nos dá um futuro, nos garante o futuro, libera palavras sobre o futuro na minha vida e na tua vida. E eu tenho certeza que se você chegou até aqui, com certeza você tem esperado no Senhor, porque é a palavra de Deus que diz que o justo, ele vai viver pela fé. Uau! O que significa viver pela fé? Significa dizer que, na verdade, você não vai viver de vista por aquilo que você vê. Jesus, ele disse ali para Tomé, bem-aventurado, mas são os que não viram, mas que crerão na palavra de Deus. E eu e você, nós somos bem-aventurados nessa tarde. A gente não viu a Jesus, mas nós acreditamos que ele é o Filho de Deus e que, por fim, ele se levantará do seu trono e virá ao nosso encontro. Então, se você está aqui nessa tarde, com certeza você tem esperado alguma coisa no Senhor, seja a volta dele ou as promessas que ele nos faz gratuitamente, a fim de que nós possamos viver com expectativa e que nós possamos desfrutar dessa vida enquanto nós vivemos. Porque, pasme, Deus não nos salvou para ir morar no céu somente. Se assim fosse, no momento do batismo, aquele símbolo do batismo nas águas seria o bastante. Logo nós já ficaríamos ali, morreríamos no sentido literal. Não, o propósito de Deus é resgatar, é Gênesis 2, é novamente resgatar comunhão com os seus filhos aqui na terra. Romanos 8 diz que é formar uma família conforme a imagem e semelhança de Deus, uma família de muitos filhos, e para essa família Deus tem planos, Deus tem propósito. Eu creio que Deus ele tem plano para a minha vida e para a sua vida. Você crê nisso? Porque você não é qualquer um, nós somos obras das mãos de Deus, somos eleitos, escolhidos, a fim de que nós possamos viver as promessas do Senhor para as nossas vidas. Então, a Bíblia disse que nós vivemos pela fé. Agora, como fazer essa caminhada? Como viver pela fé? Como fazer esse caminho? A gente tem a exemplo Abraão. Abraão, Deus diz, sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar que eu vou te enviar. E olha, Abraão, eu sei que você deseja um filho. Então, se você me seguir, eu vou dar um filho para você. Mais do que isso, eu vou te dar as nações. A sua descendência será grandiosa. E a Bíblia diz que durante 25 anos, Abraão peregrinou, ele
perseverou, vivendo essa promessa somente no final do tempo, somente no final da sua vida. E por isso ele é o nosso Pai, porque ele nos exemplificou de como nós devemos perseguir a promessa de Deus para a nossa vida. Afinal de contas, a Bíblia diz que todas as promessas do Senhor ao nosso respeito são sim, sim e amém. Não tem conversa, não tem possibilidade das coisas darem errado. Não tem possibilidade de que Deus venha voltar atrás acerca daquilo que ele prometeu para mim e para você. Afinal de contas, a Bíblia diz que a base, o sustentáculo da promessa de Deus não é a minha fidelidade para com Deus, não, querido. A Bíblia diz que ainda que o homem seja infiel, Deus permanece fiel. Olha que coisa linda, porque não foi você que escolheu a ele, foi ele que te escolheu para que você dê fruto. Foi Deus que elegeu a você para que você vive o propósito dele aqui na terra e encontrar com esse propósito lá no céu. Então, nós vamos falar aqui sobre 3 pontos, muito rapidamente. São passos necessários para que nós possamos ter sucesso e que nós possamos contribuir para aquilo que Deus esteja fazendo, ou está fazendo, ou cooperar com aquilo que Deus está fazendo. Nós temos, a exemplo, o povo de Israel. Eles saem do Egito, eles deveriam cooperar com a promessa de Deus, mas nós conhecemos a história e vimos que eles não cooperaram muito, eles tiveram dificuldade no caminho, Deus liberava palavras e eles estavam ali sempre murmurando, reclamando, desconfiando, duvidando. E, pasme, quando Deus me deu essa palavra, quando Deus falou comigo acerca do que eu estou e irei ministrar pelo Espírito Santo nessa tarde, isso constrangeu o meu coração. Eu lembro que eu vinha de uma temporada muito difícil e teve um dia que eu deitei e eu comecei a orar a Deus. De repente veio uma tristeza, eu comecei a lamentar perante o Senhor acerca de futuro e etc e tal. Eu disse, sabe de uma coisa, Jesus, eu estou pronto para morrer, eu estou pronto para partir, chegou mesmo, sabe? Eu não sei se vocês já passaram por esse momento de aflição. Eu sei que eu vivi esse momento, fui dormir com esse sentimento, né? E quando eu acordei de manhã, na verdade nem acordei, o Espírito Santo começou a ministrar na minha alma enquanto eu meio que acordava e dormindo. E ele começou a falar comigo, olha, aquela oração que você fez, eu entendo, mas a oração que você fez foi errada. Você não está contribuindo com aquilo que eu estou realizando, com aquilo que eu estou fazendo. E aquilo me fez pular da cama, e ele continuou falando comigo, e é sobre isso que nós falamos nessa tarde, porque eu entendo que existe uma parceria, que é uma cooperação com o Espírito Santo. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos alinhar nossa mente com a mente de Deus. Precisamos trabalhar junto com ele e não contra ele. Como assim, Jai? Como é trabalhar junto com Deus? Como é ter a mente de Deus? Olha, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. No livro de Isaías, a palavra diz que olhos não viram, ouvido não ouviu aquilo que Deus, né, tem preparado para os seus filhos. Isso era o Velho Testamento. Mas no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, pegando essa mensagem, pegando essa palavra messiânica e profética, ele faz uma remissão dessa palavra e ele diz o seguinte: mas graças a Deus que nós temos a mente de Cristo, e por isso nós podemos entender quais são os propósitos de Deus para as nossas vidas. Digo, nós não estamos perdidos. Essa coisa de ouvir a voz de Deus não tem a ver com profeta somente, é uma intimidade de filho. E a Bíblia diz que Deus, ele compartilha as suas intimidades para conosco. Deus compartilha os seus planos para com seus filhos. Deus quer nos dar esperança. E isso é maravilhoso. Então nós precisamos alinhar a nossa mente com a mente de Deus, entender como que é que Deus trabalha. Como é que eu conheço já a mente de Deus? Pela palavra de Deus, pelas escrituras sagradas, e eu consigo entender como que a mente de Deus funciona. E a Bíblia diz a esse respeito que Deus não está irado conosco, Deus não está chateado conosco, Deus não tem nos reprovado, mas ao
contrário. A palavra de Deus diz que Deus está trabalhando em nosso favor. Por isso que Paulo disse que aquele que começou a boa obra, ele iria aperfeiçoar. Ei, Deus começou uma boa obra na tua vida, então quer dizer que nesses dias ele está trabalhando maravilhosamente, tremendamente, digo mais, estranhamente. E por isso que muitas das vezes, apesar da gente ter a mente de Cristo e Deus revelar o nosso futuro acerca daquilo que vai acontecer, a única coisa que ele não faz para conosco é revelar o processo. Minha pastora Rita, nem sempre Deus vai revelar o processo para mim e para você. Por quê? Porque se ele revela o processo, a gente pode dar uma atrapalhada, né? Não? Lembra lá lembra de Sara, de Abraão, né? Deus falou que daria filho, que eles seriam muito grandes, porém, o que Deus não revelou era como isso iria acontecer. E logo eles tentaram dar um jeito, tentaram, de repente, arranjar ali uma serva para que esse H, né? Para que essa promessa se cumprisse. Vocês conhecem, deu uma feijoada, deu um rebu, deu um problema, foi gente ferido para todo lado. Então, muitas das vezes, Deus não revela, né, para José o processo que ele tem que passar. Uma coisa nós precisamos entender: se Deus falou, eu acredito em Romanos 8, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Ou seja, o que está acontecendo na tua vida nesse momento, que tem até uma aparência de morte, que tem até uma aparência de que as coisas não vão chegar aonde deveria chegar, olha, Romanos 8 diz que, na verdade, isso está cooperando, isso está trabalhando em teu favor. Lembra de José? Só para a gente entender um pouquinho, a Bíblia diz que os seus irmãos o lançaram no poço, depois venderam, depois ele foi acusado de um crime hediondo, terrível, e depois ele vai parar na prisão. Gente, alguma possibilidade de cumprimento de promessa, mas é nisso que nós entendemos o que Paulo quis dizer, que todas as coisas estão cooperando, quer dizer, está trabalhando, todas as coisas estão trabalhando hoje em seu favor, para o cumprimento daquilo que Deus está fazendo. Por isso que a palavra diz que os pensamentos de Deus são mais altos, os caminhos de Deus são muito mais altos. Então você não entende quando determinada situação acontece na sua vida, quando alguém trai o seu coração, quando as portas se fecham, quando alguém se afasta de você, sabe? Quando Deus muda você de lugar, a gente não entende. E nesse momento, a esperança de Deus e a mente de Cristo precisa entender o seguinte: que você é um filho amado do Senhor, que Deus não abre mão de você, que Ele é fiel à sua palavra e que Ele está trabalhando em seu favor, e que a dor não quer dizer que não existe vontade perfeita, boa e agradável. É que, às vezes, a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável, cruza com situações que nos causam dor e tristeza. Mas Deus espera que, como filhos amados, nós viemos continuar confiando no seu amor e acreditando que Ele vai nos ajudar, que Ele vai nos tirar de situações que nós padecemos, que nós sofremos. Então, a mente de Cristo, ter a mente de Cristo significa dizer que Deus está trabalhando ao nosso respeito. Deus está trabalhando para te fazer bem e não mal. Por isso que Jeremias disse: olha, em um tempo de crise, em um tempo de tristeza, o povo estava no exílio babilônico, eles tinham pecado, tinham desobedecido a Deus, e no meio daquela tristeza, Deus manda o profeta Jeremias, porque apesar daquele povo estar sendo disciplinado naqueles dias, Deus mandou dizer para eles: ei, vocês são meus filhos, é o meu povo escolhido, eu até estou repreendendo, mas eu tenho pensamentos bons, eu respeito, eu tenho um tempo novo para vocês. Sabe, queridos, eu tenho entendido que Deus nos faz promessa, porque no processo a gente vai enfrentar muita dificuldade, e as dificuldades poderão em algum momento nos querer fazer acreditar de que não tem mais jeito, de que é o fim, de que não vai acontecer, de que até não vale a pena. Mas o Senhor nos compartilha os seus sonhos para quê? Para que a gente acredite, para que a gente firme-se na sua palavra e creia que a palavra que Ele liberou sobre a mim e sobre a tua vida não volta vazia. Antes cumprirá aquilo para o qual foi enviado. Assim é a palavra do Senhor. Olha,
esse é o passo. Tenha sempre em mente, Deus está trabalhando em seu favor. Esse é o passo 1. Acredite, confie, não importa a circunstância. Se ele te direcionou, se ele te deu uma direção esquisita, continua confiando e seguindo a ele. A outra coisa que é muito importante, depois de você alinhar sua mente com a mente de Deus, depois de você entender o que Deus está querendo fazer, em parte, né? Porque você não entende tudo, depois de você entregar sua mente, o seu coração a Deus, entender que ele é bom, você precisa falar de fé. O que você fala impacta na forma como você sente, principalmente, isso acaba alterando no reino espiritual. Presta atenção nisso. O que você fala, o que você pronuncia, vai impactar na forma como você sente as coisas. E, principalmente, vai alterar o reino espiritual. Por quê? Porque a fala, porque a voz é um instrumento no qual Deus cria e realiza as coisas ao nosso redor. A Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 1, que Deus, com a sua boca, Deus então cria todas as coisas. Hebreus, a Bíblia diz que pela fé nós cremos que todo o universo foi criado e ele está sendo sustentado. E ele está sendo sustentado ele está sustentando o universo por meio da palavra. Jesus disse, olha, a boca fala do que o coração está cheio. Então você precisa falar de fé, você precisa falar de esperança, você precisa falar de vida. Por quê? Porque você tem a mente de Deus, e assim é a mente de Deus, e assim é que ele funciona. Então você precisa falar de fé, você precisa entender que as suas palavras, o que você está falando nesses dias está impactando. Mais do que isso, é capaz de mudar o seu destino. Por que, Jair, você está dizendo isso? Porque, como nós vimos, o povo de Israel, eles tiveram o seu destino mudado, porque eles, enquanto Deus liberava uma palavra, Deus liberava a palavra de vida, Deus prometia a terra, eles murmuravam, eles iam contra a palavra de Deus, de tal maneira que uma coisa que eles deveriam fazer em pouco mais de 30 dias, eles passaram 40 anos. E o que é pior, a geração inteira ficaram para trás, somente Caleb, somente Josué, porque usaram a palavra em seu favor, foi que adentraram na terra, foi que conquistaram o lugar, a promessa de Deus. Olha que tremendo isso, querido, como a sua palavra, como a nossa palavra tem poder, impacta no resultado da nossa vida, sabe? O salmista disse, olha, irai-vos, mas não pequei, falai com o vosso coração e calai-vos. Isso é uma sabedoria incrível, porque no momento de tristeza, no momento de angústia, nós somos tentados, como aquele povo no deserto, de repente a querer liberar a palavra de desânimos, desconstruir aquilo que Deus tem liberado por meio de palavra. Então, nós precisamos perseverar. E eu vou te dar um conselho aqui. Eu vou aconselhar você em momentos de crises, em momentos de difíceis para você lidar, que você, ao invés de orar com as suas palavras, que você ore a palavra de Deus, que você abra os salmos, que você leia salmos, que você libere a palavra de Deus. Se for sobre a sua saúde, libere, sabe? Ore Isaías 53 e diga, Senhor, está escrito que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, sabe? Então, nós precisamos adquirir sabedoria, entendimento para viver, porque não adianta nós estarmos como a onda do mar. A Bíblia diz o seguinte, não se engane você, que uma hora está crendo de domínio dobro, uma hora você está crendo, outra hora você está duvidando, é como as ondas do mar. Não faça isso, querido. Você chegou até aqui, queridona, você caminhou até aqui por fé, por confiança no Senhor. O diabo muitas das vezes vai tentar você, vai pintar situações, vai falar coisas que vai querer desanimar a sua alma, mas você, cale a boca, se cale, fale com seu coração e guarde isso. Faça de tudo, chore, mas não libere palavras, porque as palavras que você fala impactam na forma como você sente e principalmente altera o teu destino. 2 Coríntios 4:13, a palavra diz, está escrito, crie, por isso falei, com esse mesmo
espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Presta atenção nisso. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que uma vez que você acredita, você acaba falando daquilo que Jesus falou. O coração fala, o coração... A boca fala do que o coração está cheio. Então, o que você fala, quando você tem fé, você vai falar de fé, porque é assim que a fé funciona. Quando você crê, você fala. Quando você crê, você libera a palavra. E a palavra está trabalhando ao seu favor. Amém? Você crê nisso? Enquanto você está descansando, a palavra está trabalhando em teu favor. Enquanto você ora a palavra de Deus no meio da crise, no meio de situações que para você é extremamente difícil, você não precisa se preocupar, você só tem que descansar e creia. A palavra de Deus está trabalhando em seu favor, querido e querida. A palavra de Deus, se você liberou palavra sobre o teu casamento, sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre o teu ministério, sobre as tuas finanças, a palavra de Deus já está trabalhando em teu favor, você não precisa se preocupar. Aleluia. Sabe? Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Se você crê, libere a palavra de Deus. Se você for falar alguma coisa sobre essas circunstâncias que estão ali acontecendo, fale de fé. Se você não tem nada para falar, cale. Se você precisa orar, então que você ore a palavra, que você declare a palavra do Senhor sobre a sua vida. E eu quero falar aqui sobre um texto que eu acho tremendo, tá? Tem um texto, gente, alguém tentando me ligar aqui, está repreendido, meu Deus. Ok. Então, gente, eu quero ler um texto aqui, isso é tão tremendo, eu quero que você entenda a profundidade disso, porque a Bíblia diz lá, né, Lucas 8, 23, a palavra de Deus diz, então Zacarias perguntou ao anjo, como posso ter certeza disso? Se já estou velho e a minha mulher também. O anjo lhe respondeu, eu sou Gabriel, estou ao serviço de Deus, e ele mandou me falar contigo para te dar esta boa nova. Mas como não acreditar-te no que te disse, vais ficar mudo, sem poder falar, até o dia que isso acontecer, pois tudo se realizará no seu tempo devido. Olha que tremendo, gente. Se você pegar e ler esse texto despretendido ou desavisado, você vai dizer, Deus está punindo aqui Zacarias, que era um homem velho em idade, que tinha sua esposa que também já era velha em idade. Eles eram justos perante Deus e assim, o tempo passou, não tiveram filho. Aparece de repente um dia um anjo e diz, olha, você vai ter um filho e esse filho vai ser grande diante de Deus, ele vai ser tão poderoso que ele vai preparar o caminho de Jesus, ele vai preparar o caminho do Filho de Deus. Então, quando ele ouviu isso, ele disse, ele duvidou, ele disse, como é que eu vou saber que isso vai acontecer? Porque o que eu sei é que meu corpo não funciona mais dentro da minha esposa. Sabe o que o anjo diz? Você ouviu quando eu fiz a leitura, olha, porque você duvidou no seu coração. Aí ele explica, né? Ele diz, eu sou Gabriel, sirvo perante ao Senhor, e eu vim trazer boas novas para você, porém, você vai ficar mudo, seu cabra. Por que você vai ficar mudo? Aí está a questão. Por que será, gente? Porque, gente, aquele menino seria grande demais perante o Senhor, seria poderoso. E a obra que ele ia fazer era uma obra de fé, com certeza. O próximo passo aqui de Zacarias era liberar palavras de incredulidade sobre o ventre da sua esposa, sobre Isabel. Sabe? A Bíblia diz que Deus imediatamente cala a boca dele para que ele não desconstruísse, para que ele não trabalhasse contra aquilo que Deus estava fazendo, até que finalmente a criança nasceu e quando estava na hora de liberar o nome da criança, de dar o nome para a criança, então já tinha nascido, a boca dele se abre e ele passa a ouvir. Preste atenção nisso aqui. Sabe por que muitas das vezes Deus não revela detalhe sobre a nossa vida? Porque aqui nesse texto, por exemplo, a Bíblia diz
que Deus estava revelando a João Batista revelando a Zacarias coisas boas e novas. Gente, coisas boas é maravilhoso. Agora aqui o detalhe é que coisa nova. E o que é coisa nova? Era uma coisa que nunca tinha acontecido antes. E aí está o nosso problema, às vezes a gente tem dificuldade de lidar com o novo de Deus. Minha pastora Rita, se Deus falasse para ti que ele iria fazer alguém em sua direção e te dar uma escritura de um banco cheio de dinheiro, talvez se o profeta se levantasse, você iria, nossa, sei não, viu? Sabe por que muitas das vezes Deus não compartilha as coisas com a gente? Para a gente não trabalhar contra. Sabe? Às vezes, por quê? Porque pela circunstância, pela pressão, para a gente... Então, sabe, não permita que Deus cale a tua boca, né? Cale você mesmo, né? Se você né, guarde no seu coração. A Bíblia diz que Maria guardava isso no coração dela, né? E nós conhecemos o menino João Batista, né? Ele era como um profeta, que ele veio no poder de Elias. Gente, foi poderoso demais. Então, às vezes, Deus não vai compartilhar tudo, porque para que a gente não atrapalhe, né? Então, se Deus está em silêncio, fica tranquila, e sempre ele precisa contar tudo e dar graças a Deus por isso. Guarda, de repente ele está guardando o seu coração, não te tentando. Então, esse é o próximo ponto. Então, a fé, sabe, querido? Nós falamos sobre a fé, né? E nós vamos agora para o último ponto da nossa palavra hoje. Então, fale de fé. Esse foi o pensamento. Declare, trabalhe, coopere com Deus, libere palavra de fé sobre essa situação. E a outra coisa é, descanse na aceleração de Deus. Você ouviu o que eu disse? Descanse na aceleração de Deus. Descanse, creia que Deus está trabalhando em seu favor. Olha, a Bíblia diz lá, a palavra de Deus fala que será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles que amam. Eu não estou mandando você ser um preguiçoso, não é disso que eu estou falando, não, querida. Eu estou dizendo o seguinte, creia que naquilo que você não está trabalhando nesses dias, mas que Deus prometeu para você, Ele está trabalhando, a palavra dele está trabalhando em seu favor. A palavra de Deus significa logos, que é a palavra em movimento. Então, descanse na aceleração de Deus. Quando você descansa, Deus trabalha. Quando você trabalha, Deus para e você atrasa as coisas. Já aconteceu com você de você atrapalhar a Deus? Alguém se identifica com isso? Alguém consegue se identificar? Então, nós precisamos descansar na aceleração do Senhor. Entenda que enquanto você está descansando, Deus está trabalhando em seu favor. Olha, será inútil levantar cedo e dormir tarde. Eu vou contar uma experiência aqui para vocês. Durante algum tempo, esses últimos anos, eu tomei algumas decisões muito equivocadas na minha vida. Deus disse, não faça negócio com determinada pessoa. Eu fiz negócios e esses negócios que eu fiz, parecia que eu estava prosperando, mesmo Deus tendo falado, eu disse, não, quero fazer do meu jeito. Gente, perdi muito dinheiro, e o que é pior, acabei perdendo um amigo pela minha desobediência, porque eu queria ajudar Deus. No final, eu perdi muito dinheiro e perdi também um amigo. Olha que tristeza. Olha que eu poderia ter evitado toda essa questão. Até apartamento, eu investi em apartamento lá em São Paulo e Deus falou comigo, não faça, espere. Eu fui lá e fiz. E sabe, perdi o dinheiro também, gente. Olha isso. Eu poderia estar descansando no Senhor, porque em seguida ele acabou me tirando da situação e ele acabou me dando escape. Mas a questão toda eu preciso entender que enquanto eu estou descansando, Deus está acelerando a minha vida. Então, se Deus te deu um comando, se Deus te deu uma direção, imagina Moisés levando aquele povo para atravessar o deserto, mas levando pelo Egito. Fazia algum sentido naquele momento? Não fazia sentido nenhum. Às vezes, Deus vai pedir que você descanse sobre situações que parecem ser de morte até. Lembra de Jesus falando
falando lá sobre Lázaro. Ah, você não vai? Não, eu vou depois, ok. E Jesus vai lá e diz, olha, essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Lembra de Jairo no caminho ali? Lembra da situação de Jairo? Olha que situação complicada, né? Enquanto Jesus está a caminho ali para curar a filha de Jairo, a Bíblia diz que aquela mulher lá do fluxo de sangue toca nele, a multidão o apertava. Então, situações começaram a acontecer no meio do processo. E, de repente, Jesus demorou tanto que Lázaro, né? Perdão, que Lázaro morreu e que a filha de Jairo, né, alguém chega e diz, olha, deixa o mestre, a criança já morreu. E Jesus vira e diz, olha, descansa. Olha que coisa doida, gente, descansa, descansa. Porque se você crê, sabe, olha, descansa. E não ouve ele não, Jairo, não ouve essas pessoas, sabe? Talvez Deus esteja falando com alguém nessa live, nessa tarde, sabe? Para você não ouvir pessoas, para você não ouvir circunstância, para você não olhar para situações que estão acontecendo na sua vida. Ei, ore, machurianda lá, baixei. Aí eu creio que Deus está falando para o coração de alguém. Você que está preocupado, você que está preocupada. Ah, porque as coisas não estão acontecendo do seu jeito, porque já está dando sinal de morte. Porque, de repente, o credor já está na porta, como aquela viúva. Deus está falando com você, descansa. Ah, de repente, você já está inventando uma providência, criando uma situação, pensando em como vai agir. E Deus está dizendo, deixa que eu trabalhe em teu favor. Deixa que eu faço. Descansa, confia, caminha, não para. Oh, ele cantará, subiando lá, baixei. Oh, querido, eu não sei como você chegou aqui, eu não faço ideia, eu não sei como é que está o seu coração, de repente essa palavra calhou exatamente com a situação que você está vivendo, com a luta que você está enfrentando, e o vento batendo no seu barco, e Deus dizendo, vocês ainda não têm fé? Porque, na verdade, muitas das vezes a gente passa pelas mesmas lutas, pelas mesmas provas, e Deus está esperando que a gente tenha uma atitude diferente diante delas, mas a gente continua desconfiando. Jesus tinha acabado de multiplicar o pão e o peixe dias anteriores, e de repente os discípulos novamente questionam a mesma situação, e Jesus diz, ei, você lembra o que eu fiz no tempo passado? Alguns dias atrás eu vou fazer de novo. Deus está falando para alguém aqui nessa tarde, lembra do que eu fiz no passado sobre a tua vida? Eu sou o teu Pai, eu sou Deus para fazer de novo, não tem nada que eu não possa fazer. Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele será sempre Deus e nunca mudará. A sua fidelidade não tem fim, a sua misericórdia são o fato de não sermos consumidos, e ela se renova a cada manhã. Ei, tem misericórdia de Deus para você nessa tarde, tem cuidado de Deus para você nessa tarde, tem socorro de Deus para você nessa tarde, tem descanso do Senhor para a sua vida nessa tarde. Ou o Senhor está falando para alguém, para de se preocupar de como vai acontecer, de como vai ser, apenas confia, creia que no último momento eu vou abrir o mar, creia que na hora certa o mar se abrirá. Oh, querido, oh, querida, creia na palavra de Deus, descanse na aceleração do Senhor. Enquanto você está confiando, Deus está trabalhando. Quando você trabalha, Deus para. Oh, Espírito Santo de Deus, sabe, Deus quer, querido, que nós desfrutemos da vida. O povo de Israel poderia ter feito aquela caminhada em poucos dias e poderia ter desfrutado da companhia do Senhor, da alegria de Deus, da presença de Deus. A palavra de Deus diz que Deus foi tão fiel que durante o dia ele estabelecia uma nuvem para que o sol não os queimasse. À noite tinha ali uma coluna de fogo para aquecê-los, para que eles não sentirem frio. O maná vinha
vinha todos os dias, e Deus guiando e direcionando e levando aquele povo para o lugar da promessa. Mas a Bíblia diz que aquele povo lutava contra a palavra de Deus. Por mais que Deus se esforçasse, por mais que Deus esforçasse a Moisés para manter o ânimo daquele povo, aquele povo era redio, eles tinham um coração duro, eles eram intratáveis, eles não conseguiram desfrutar. E deixa eu falar uma coisa para você: Deus não quer que você chegue no lugar da promessa doente, depressivo, hipertensivo, com dores no seu corpo, porque você se preocupou demais, porque você se ocupou com coisas que não era para você se ocupar, porque você não entregou para Deus aquilo que era de Deus. Ei, tem coisas que é você que faz, mas o que você não pode fazer, você precisa entregar nas mãos de Deus. Não se canse, não se ocupe com aquilo que saiu do seu controle. Coloque e leve para Deus e confie. Orar é entregar quem é devido à demanda. Você consegue entender isso? Olha só o que a palavra de Deus diz, que o povo de Israel, eles não entraram no descanso. Porém, nós sim, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto que a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que o ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora suas obras tivessem terminado. Olha o que a Bíblia está dizendo, que o povo de Israel, aquele povo que saiu do Egito, eles não entraram no descanso, mas nós que estamos em Cristo Jesus, nós que estamos descansados em Cristo, nós sim estamos no descanso de Deus, nós sim, nós precisamos entregar, confiar, andar com confiança no Senhor, porque lá no finalzinho Jesus diz: tetelestai, está consumado, o preço foi pago. Você não tem dívida com o diabo, você não tem dívida com a doença, você não tem dívida com a enfermidade, você não tem dívida com a pobreza, com a miséria, você não tem dívida com a depressão, você não tem dívida com nada disso, porque Deus já pagou o preço. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz. Querido, descansar e andar em paz, sabendo que aquele que te chamou é fiel, que ele não te deixa, que ele não te deixará. Descanse na aceleração do Senhor. Enquanto você descansa, Deus está trabalhando em favor do seu povo. Deus está fazendo com que todas as coisas cooperem. Não importa qual o nome disso, não importa qual seja a circunstância, está cooperando, e você vai chegar na promessa. Você vai viver a promessa do Senhor, porque como está escrito, as palavras de Deus, a promessa de Deus é sim, sim e amém. Que assim seja sobre a nossa vida. Que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe teu ministério, que Deus te abençoe com toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Muito obrigado pela oportunidade, por me ouvir. Deus abençoe. Encerro por aqui, para não virar vigília. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Muito bom estar aqui degustando, não é verdade, desse pão quentinho, direto de Portugal, para os nossos corações, meu amado Jai, e essa água da fonte da vida, né? O segredo da vida, né, da nossa vida cristã é que nos comprometemos completamente com Deus, né? Se rendemos nossas vontades, rendemos, né, nossas vontades a Deus, o que acontece não nos deixa com raiva. Então, se Deus nos dá o que queremos e pedimos, nossa fé é forte e suficiente, né, para dizer não à minha vontade, mas à tua vontade, Deus. Então, que seja feita a vontade de Deus nas nossas vidas. Amém, Jai? Muito obrigada Amém, amém. por essa palavra, né? Essa palavra de ânimo, né? De
fazer-nos levantar, né? E caminhar. E o alvo é Jesus Cristo. Amém, meu querido? Mas não saia daí agora não, viu, Jai?